Bora pessoal, começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês um clássico dos clássicos chamado O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, que também é conhecido como O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. ou Sr. Hyde. Com certeza você já ouviu falar, você já se deparou ou já trombou com esta história e com este escritor, mesmo sem saber, porque estamos falando de um clássico, e o clássico ele não espera você chegar a ele, mas sim ele chega até você, ele te pega na esquina. Portanto, vamos falar sobre O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Pois bem, este é um livro que foi lançado, foi publicado ali entre 1885 e 1886, ou seja, final do século XIX. O Stevenson é escocês, mas ele faz ali uma migração, ele vai para a Inglaterra, ele vive na Inglaterra. E este livro, essa obra, ele retrata bem como que era o ambiente em Londres, ali do final do século XIX. Principalmente porque é uma obra que a gente pode considerar gótica e de mistério. Tá? Por que eu falo isso? Porque a gente encontra nas artes góticas muita alusão ao misticismo, a criaturas sobrenaturais. A gente vê bastante invocações de castelos medievais, casarões antigos, um clima bastante lúgubre, com presença de neblina, de névoa. E isso é o que acontece em Londres daquele período. A gente estava virando ali o século, quando isso aqui foi lançado, mas muitas coisas como a eletricidade, por exemplo, os meios de transporte, os motores a vapor, eles estavam ganhando ali espaço e mostrava que o progresso estava dominando. E assim a gente tem também as ficções aludindo a questões misteriosas. A gente tem ficções falando sobre ciência, Então, uma das características, uma das obras características desse período que a gente pode citar, além desta, é o Frankenstein, da Mary Shelley, que foi publicada lá no começo do século XIX, e também o Drácula, de Bram Stoker, que já foi publicada muito próximo dessa, mas no final. Então, a gente tem, em todos esses que eu estou citando, essas questões, essas características que eu falei. Um clima bastante lúgubre, uma alusão a monstros, mistérios, misticismo, ao avanço da ciência com a eletricidade no Frankenstein, a questão da imortalidade do Drácula, que talvez a medicina consiga nos trazer hoje. E aqui no Médico e o Monstro também a gente fala sobre ciência, através de misticismo, através de mistério, para a criação de um ser, melhor dizendo, que é algo como se fosse sobrenatural. Então é isso que a gente vai encontrar nessa obra e a gente vai falar, eu vou falar um pouco mais sobre os detalhes dela e como essa arte gótica é maravilhosa de se ler. E tem vasta, mas vasta bibliografia mesmo, e a gente vai falar de algumas delas ainda esse mês aqui no canal. Mas para você conseguir se ambientar em tudo isso que eu estou falando, nessa Londres característica, nesse clima lúgubre, você pode assistir alguns filmes. Por exemplo, tem uma versão do Sherlock Holmes com aquele ator que fez o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., que é ele e o Jude Law. Ele é o Sherlock e o Jude Law é o Watson. Que passa nesse período, já que o Sherlock ele é contemporâneo, o Arthur Conan Doyle escreve os livros do Sherlock, eu começo a escrever no mesmo período em que o Stevenson lança esse. A gente vai falar de Sherlock no canal. Mas tem um filme com o Robert Downey Jr. como Sherlock que mostra muito bem esse clima da Londres do final do século XIX, ou do século XIX como um todo. Temos também uma série que, inclusive, eu recomendo se vocês quiserem se ambientar sobre os livros que a gente vai falar, principalmente sobre este daqui, sobre os do Sherlock e do Dorian Gray, que vai chegar no fim do mês, que se chama Penny Dreadful. Essa série é fantástica para você entender como que era a estética do período, tá? Para ver as ruas de Londres, a neblina que caía sobre Londres, a constante névoa, a constante garoa, chuva, como que funcionavam os cabriolés que levavam as pessoas de um lado para o outro, como que eles estavam entendendo o uso da eletricidade naquele período da história, como que a aristocracia se comportava, como que eram as vestimentas dos aristocratas, das pessoas mais abastadas em relação às pessoas menos abastadas, Como que funcionava o porto. Então, assim, são inúmeras características que você pode usar a série Penny Dreadful para entender como que eram essa estética, como que essa estética do período era. E assim você consegue
dar asas à sua imaginação ao ler, né, obras como essa daqui e as demais que a gente vai ler. Então, recomendo isso, fica essa dica aí para vocês. Então, o Médico e o Monstro, a gente pode considerar uma obra, é considerado uma obra, né, um romance de horror, de terror, mas também de mistério, tá? Como eu disse, Sherlock Holmes foi escrito ali naquele período também, né? Então, esse clima policial, esse ambiente de mistério, ele estava muito em voga, além dessas questões mais voltadas para a literatura gótica. Então, o mistério que envolve o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde é muito interessante de acompanhar, muito embora você já deva conhecer, tá? Porque, como eu disse, isso é um clássico e essa história chega até nós, né? Então a gente já sabe, mais ou menos, na maioria das vezes, como que essa história termina. Mas eu não vou dar muito spoiler nesse vídeo, né? Nessa questão aqui da obra do Médico e o Monstro. Eu vou tentar mudar um pouco o aspecto dos vídeos aqui do canal, mas eu vou dar algumas dicas dele, tá? Mas o que a gente precisa entender? Que o Médico e o Monstro, ele fala basicamente de um conceito de dualidade, né? Então o Stevenson ele vai trazer para a gente o conceito do dual, do ser humano tendo duas vertentes dentro de si mesmo. Tá? O que é importante a gente entender? Ao passo que o Stevenson escreveu esse livro, na Europa existia um serzinho ali chamado Freud, que estava caminhando ali com a sua psicanálise, o estudo científico da mente humana, da psique, e ele já tinha começado a dizer que dentro de nós habita um outro nós, né, um outro eu, e assim ele começou a criar o conceito do eu e do isso, ou do ego e do id, depende aí da literatura que você vai ler, se vai puxar para o latim ou não. Então, já demonstrava que a nossa consciência coexistia com o outro lado, que era a inconsciência ou o inconsciente. O eu, o id, o consciente e o inconsciente. Só que isso numa questão mais científica, numa questão mais acadêmica, né, voltando ali para os estudos científicos. E aqui o Stevenson ele traz basicamente a mesma ideia, mas focando no bem e no mal. Quem nunca ouviu a brilhante frase do Rousseau, né, que o homem ele é bom, né, ele é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe, o torna mal. Aqui o Stevenson ele não traz o mal do lado de fora, né? Nós somos acostumados a entender através da religião, da filosofia, que o mal ele sempre vem de fora, né? Ele sempre vem de um ambiente externo a nós mesmos. Por exemplo, invasões bárbaras, para citar algumas coisas, as doenças, algumas questões que afligem a nossa existência, mas que não estão impregnadas em nós mesmos. Com essa história, o Stevenson ele mostra que o bem e o mal coexistem em nós. E se nós não conseguirmos controlar muito bem isso, as coisas elas saem do eixo, elas saem do controle. E aí, meu amigo e minha amiga, para a gente conseguir controlar ou assumir as rédeas de novo, vai ser muito difícil. Então é isso que o Stevenson nos mostra com o Médico e o Monstro, tá? Muito desse conceito de dualidade, muito desse conceito de bem e mal que existe em nós. É importante dizer também que esse livro ele foi muito adaptado, tá? Tanto em filmes, teatro, musicais. O próprio Sr. Hyde ele aparece pontualmente em alguns outros filmes. Se eu não me engano, tem um filme do... Eu não vou lembrar o nome do filme agora, depois eu coloco na edição o nome dele aqui, que é um caçador lá de monstros, que ele caça o Drácula e no começo do filme ele caça o Hyde, já aparece o Jekyll e o Hyde. Então, por essas e outras, eu acredito que você conheça o final dessa história, mas vamos levar em consideração que você não conheça, tá? O que você não conhece. Por quê? O mistério está impregnado nisso, né? Na existência do Jekyll, um doutor responsável, um doutor respeitado, que frequenta os altos círculos londrinos, tá? Inclusive era comum, naquela época, existirem os famosos clubes masculinos ali, onde a alta sociedade participava, e você só conseguia entrar nesses clubes por meio de convites, né? Então o Jekyll, o Dr. Jekyll, ele era esse basicamente quase um aristocrata ali do período, né? Muito conhecido, muito respeitado, um doutor, cientista, também formado em direito, sabe? Ele era um estudioso e muito respeitado. Então ele fazia parte desses círculos altos, só que ele começa a ter ali algumas ideias esquisitas, né? Inclusive um dos amigos dele cita isso durante a obra aqui, durante algumas cartas, que ele começa a ter alguns pensamentos muito estranhos e isso afasta os dois. Mas a história começa basicamente com
o Enfield, que é um personagem, junto com um advogado chamado Utterson, e eles estão conversando, e esse Enfield, ele diz, inclusive, que ele fala sobre um encontro que ele teve com uma figura um tanto quanto esquisita, um tanto quanto sinistra, baixa, de aparência muito semelhada a um símio. A gente vai ver bastante essa relação, né, de aparência ser próxima a um símio, a um macaco, muito pequeno, que dá medo e um certo nojo, uma certa repulsa só de olhar para ele. E esse Utterson ele fica um pouco intrigado e pergunta o nome, e o Enfield fala, ele chama Sr. Hyde. E nessa hora o Utterson fala, poxa, alguns dias atrás, algumas semanas, o Jekyll, o respeitado Dr. Jekyll, colocou como beneficiário do seu testamento esse Sr. Hyde. Eu fiquei um pouco assustado, fiquei até abismado com isso, mas o Jekyll desconversou e colocou esse Sr. Hyde como principal beneficiário do seu testamento. Bom, isso deixa uma pulga atrás da orelha, e depois que o Enfield fala para ele que essa criatura, esse ser é um pouco sinistro, né? Essa figura aí é um pouco sinistra, essa pulga atrás da orelha passa para outra orelha e dobra de tamanho, e aí ele resolve investigar esse caso. Por isso também é um caso de mistério, um caso de investigação. Tudo isso tendo aquela Londres lúgubre como pano de fundo para toda essa história, o que torna ainda as coisas muito mais sinistras, muito mais puxadas para o terror, puxadas para o horror, porque as características que a gente vê do Hyde são muito estranhas, e eu vou citá-las para você agora. Não é fácil de descrevê-lo. Há algo de errado com suas feições. Alguma coisa desagradável, na verdade detestável. Nunca vi um homem com quem eu tivesse antipatizado tanto, e apesar disso nem sei porquê. Ele deve ter algum defeito. Dá uma forte impressão de possuir alguma deformidade, conquanto eu não saiba onde. Tem um aspecto incomum, mas nem por isso consigo dizer o que está fora do lugar. Não, não, senhor, não há maneira, sou incapaz de descrevê-lo. E não porque me falhe a memória, pois juro que posso visualizá-lo neste justo instante. Então veja como o Hyde ele tem uma aparência repulsiva de fato aqui nas palavras do Enfield. E mais à frente, o Utterson encontra o Hyde, porque ele fica com tanta que essa pulga, né, esse elefante atrás da orelha, que ele vai atrás do Jekyll. Ele conversa com o Dr. Jekyll e o Dr. Jekyll fala, não, fica tranquilo, esqueça isso, ele é só um hóspede aqui, ele é um amigo, fica tranquilo que não tem nada. Só que o Utterson quer ver o Hyde, e ele aí arma ali uma espécie de emboscada, entre aspas, para ver o Hyde. Então ele fica ali de plantão na porta da casa onde viram o Hyde entrar. E de novo, aquele ambiente lúgubre, só que nesse dia, inclusive, nessa noite, melhor dizendo, porque óbvio, né, é horror, tem que ser de noite, tá? O Hyde aparece, só que não tá chovendo. Ele fala até que o clima tá agradável, né? O Utterson fala que o clima tá agradável. E quando ele encontra o Hyde, eles conversam, trocam algumas palavras, e ele tem essa impressão. Agora ele mesmo vendo o Sr. Hyde. Olha o que ele diz. O Sr. Hyde era pálido e quase um anão. Dava a impressão de ser aleijado, sem nenhuma deformidade identificável. Possuía um sorriso desagradável, comportara-se diante do advogado com um misto execrando de timidez e ousadia, e falava com uma voz rouca, sussurrante e pouco fluida. E falava, né, com essa voz, todos esses pontos depunham contra ele, mas nem todos juntos podiam explicar a repugnância, o ódio e o medo que inspirava no Sr. Utterson, e que ele nunca sentira antes. Então olha como esse ser ele tinha capacidade, né, essa figurinha aí, ele tinha a capacidade de impor esse medo nas pessoas e essa certa repugnância, ele afastava as pessoas. E um ponto interessante é ver que ele é deformado, mas nenhuma deformidade física é tão aparente, porque a gente tem uma alusão aqui ao que a gente chamava, ao que eles no período falavam como o que é civilizado e o que não é civilizado. Então a gente vê que ele tem baixa estatura, para dizer que ele já é menor do que os homens, na minha interpretação, na minha humilde interpretação. Ele já é menor do que um homem normal. Ele tem uma deformidade que talvez não seja física, mas moral, e por isso as pessoas não consigam dizer o qual é essa deformidade. Ele tem uma voz rouca, ele é muito parecido com um símio, porque ele tem as feições
bem robustas, ele é baixo, ele anda com um certo arcado na coluna, tem essa voz rouca, ou seja, ele não é civilizado. Ele não pertence, obviamente, àquele mundo. Tá? Esta é o simbolismo que eu retiro, né, dessas características físicas do Sr. Hyde. Mas a gente vai ver que ele vai ter características morais um tanto quanto piores. Por isso que eu faço essa relação. E a gente vai ver o porquê disso. Bom, depois desse primeiro encontro, né, o que a gente percebe é que a história se desenrola, passa-se um ano ali, quase um ano, e aí acontece um assassinato. E esse assassinato tem uma pessoa que visualiza esse assassinato, né, uma senhora, e ela descreve como foi. E quem matou o homem na rua foi o Sr. Hyde. E ele matou num acesso de fúria, mostrando que ele não era nada civilizado, de novo. E essa fúria levou ele a pegar uma bengala que ele tinha nas mãos e quebrá-la de tanto bater nesse rapaz, nesse senhor que estava na rua com ele. Então ele assassina uma pessoa a pancadas de bengala, como se fosse um animal, de fato, e mostra também aquela deformidade moral que o Hyde tem, né? Depois disso ele foge, e aí a polícia está atrás do Hyde. Dizem que ele entrou ali naquela casa onde o Jekyll também estava, onde o Jekyll morava, e aí o Utterson vai tirar ali satisfação com o Jekyll, né? E quando chega lá, ele vê o Jekyll também, assim, assustado, desconversando sobre o ocorrido. Esta bengala que o Hyde usou fora dado ao Hyde, ao Jekyll, pelo próprio Utterson, eles eram amigos. E aí ele põe o Jekyll contra a parede e ele diz, ó, fique tranquilo, você nunca mais vai ver o Hyde na sua vida. Ele veio aqui, pegou umas coisas e vazou, né? Ele saiu pelo mundo, prometeu nunca mais voltar aqui, e nós estamos livres dessa vil criatura. Fica tranquilo. E ele desconversa assim, põe uma pedra sobre o assunto e já era. Bom, qual que era a desconfiança do Utterson, né? Como era improvável que o Jekyll tivesse um amigo com aquelas características do Hyde, até então eles achavam que essas duas pessoas coexistiam nessa casa, né? E que o Hyde ele tinha acesso, assim, até os funcionários do Jekyll viam o Hyde entrando de noite pela porta dos fundos, né? Então todo mundo acreditava que eles eram amigos, né? E a tese do Utterson era que o Hyde estava chantageando o Jekyll ou fazendo ele de refém, né? Dada a sua deformidade moral em prol de ser beneficiário do testamento. Lembra da história do testamento? Então, tudo permeia esta questão, esse mistério, né? E o Jekyll sempre desconversava. Só que num determinado período ali, do livro, da história, o Jekyll ele começa a se isolar. Tem um momento que ele nem sai de casa, né? Ele fica isolado, ele conversa com os amigos ali, com o Utterson e com outras pessoas pela janela do quarto. Ele não pisa mais fora de casa e não deixa mais ninguém entrar, a não ser os seus empregados. Então ele se isola completamente e isso chama muito a atenção do Utterson. E aí eu faço um alerta, porque daqui para frente vai ter spoiler, tá? Então eu vou fazer um capítulo aqui do spoiler e a hora que o spoiler acaba também para eu fazer as considerações finais. Então se você quiser continuar por sua conta em risco, daqui para frente eu vou revelar o mistério caso você não saiba. Pois bem, para revelar o mistério, o que acontece? É deixado, o Utterson ele se isola tanto que um dos funcionários vai até, o Utterson não, o Jekyll se isola tanto que um dos seus funcionários vai até a casa do Utterson e pede para ele, ó, vamos lá, porque o Jekyll tá estranhíssimo, ele se fechou, não sai do quarto há dias e a gente precisa dar uma solução. Tem ali um certo problema, eles não conseguem abrir a porta do escritório, do laboratório ali, vai para lá, vem para cá, até que eles conseguem e quando chegam lá dentro, o Jekyll tá morto. Só que o que as pessoas acreditam? Que o Hyde estava lá dentro com ele. Mas aí ele deixa um bilhete, né? O Jekyll deixa um bilhete e deixa um pacote contendo algumas coisas. E aí o Utterson pega tudo isso, vai para casa dele e fala para os funcionários, ó, não deixa ninguém chegar aqui, não chama a polícia, eu vou ver o que é isso, já volto e a gente resolve tudo. Quando ele chega na casa dele, o Utterson, ele abre o pacote e vê ali uma carta e começa a ler, né? E começa a entender melhor o que está escrito ali. E ali tem todo o mistério revelado. Na verdade, o Hyde e o Jekyll eram a mesma pessoa, né? Só que o Dr. Jekyll, ele criou ali uma substância, uma poção,
que conseguia dissociar o seu lado bom e o seu lado mal. Essas duas fontes de vida surgissem, né, se separassem, melhor dizendo, e assim ele se transformava no Sr. Hyde, essa figura grotesca que era ele próprio, só que de uma deformidade moral extrema, onde todo o mal que existia nele era aflorado. E aí, por meio dessa poção, ele conseguia fazer isso e viver livremente. Viver como se não tivesse amarras morais para poder respeitar a sociedade, a civilização. E aí a gente chega no Freud de novo, né? Porque o Freud ele diz ali que nós buscamos a felicidade ao passo que reprimimos o nosso desejo. Tá? Quando a gente falou do Otelo, que vai estar aqui, lá também fala muito disso, né? Da repressão do desejo em prol do dever do homem. E aqui a gente tem também na figura do Hyde e do Jekyll essa questão do dever e do desejo, né? O Hyde era uma pessoa que só vivia pelo desejo, ele fazia o que queria, sem se apegar à censura da sociedade, às censuras morais, e assim ele vivia a vida dele ao passo que ele conseguiu até matar uma pessoa por conta disso, por conta de um acesso de fúria. Enquanto o Jekyll era um ser ali que seguia as regras da sociedade, uma pessoa que seguia as regras da sociedade, e provavelmente sofria muito com isso. Então ele cria essa poção que desassocia o bem e o mal, e assim sai a sua outra parte, que na verdade é uma só, que é o próprio Sr. Hyde. Por isso que eles viviam na mesma casa, por isso que ele quis que o seu testamento fosse entregue ao Hyde, porque ele tinha medo de uma coisa, e isso aconteceu. De tanto que ele usou a poção, ele não conseguia mais voltar a ser o Jekyll. A parte maligna tomou conta. Então, por isso que ele se isola, porque ele se transformou no Hyde e não voltava a ser Jekyll. E aí ele precisou se esconder, porque ninguém ia deixar ele ficar ali. Né? E aí ele ficou com medo disso também. Ele gostaria de voltar a ser o Jekyll, mas não conseguia, porque a poção aflorou só o lado mal e ele não conseguia mais voltar. E foi isso, justamente isso que causou sua morte. Então, nesse pacote tinha cartas, né, de um outro personagem e do próprio Jekyll explicando o porquê, né, da existência do Hyde e por que ele frequentava tanto a sua casa, por que eles eram teoricamente amigos e por que, principalmente, que ele era o beneficiário do seu testamento, né? Bom, e assim a gente chega no final. Nas minhas considerações é basicamente isso, né, que eu já falei até agora. O Stevenson ele explora muito essa dualidade, né, essa questão de existir o bem e o mal dentro de nós e a gente cabe a nós ali como um bípede, né, dar um passinho para um lado, um passinho para o outro e tentar equilibrar essas forças, né? A gente vê isso em várias questões, como Yin e Yang, por exemplo, né? Vários filmes retratam isso, várias outras obras, mas o Stevenson faz isso usando essa literatura gótica, como se existisse um ser maligno, um monstro que andava ali por Londres, quando na verdade era um pouquinho diferente as coisas, né? Então, a questão é o que você acha também, né? Como essa obra ela toca você. Será que você consegue se perceber como esse ser duplo, né? Essa dualidade, consegue perceber essa dualidade dentro de você? Em que momentos do seu dia o bem aflora mais que o mal, ou o mal aflora mais que o bem, né? E como que você equilibra isso, o que você faz para equilibrar. Então, refletir a respeito disso é importante, é fundamental, eu diria. E este pequenino livro, que você consegue ler em um dia, se você olhar, 54 páginas dele são de introdução e de prefácio, tá? O livro começa aqui. Ele tem um pouco mais do que 90 páginas, mas é muito denso em questões existenciais, em questões de civilidade, de civilização, para a gente se autoanalisar, se autoconhecer em relação a essas questões duplas que nos habitam. Ok? Eu recomendo muito essa versão da Penguin Companhia, né? Essa versão dos clássicos que eles lançam, mas essa aqui em particular ela tem um prefácio maravilhoso, tá? Eu vou citá-los aqui, né? A tradução é do Jório Dauster e o prefácio é do Luiz Alfredo Garcia Rosa. É muito bom esse prefácio, faz a gente entender bem, mas eu recomendo que você leia o texto do livro primeiro, depois leia o prefácio, tá? E a introdução e as notas são do Robert Migall. O Robert é um especialista, PhD, em literatura gótica e vitoriana, que é esta obra aqui, uma literatura do período vitoriano. Ok? Então, se você se interessou, eu deixei os links aqui embaixo para você adquirir todas as versões que eu recomendo sobre essa história.
tá? Peço também que você curta esse vídeo se gostou, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos, deixe no comentário o que achou da minha análise, da minha resenha, se você faria diferente ou não, e se você percebeu alguma coisinha que eu não consegui falar aqui, ok? Também peço que siga a gente no Instagram, o link vai estar aqui, é o primeiro link da descrição, e assim a gente pode soltar ali umas pílulas de conhecimento sem ser tão densa assim quanto os livros, quanto os vídeos que eu coloco aqui no YouTube. Perfeito, meu amigo e minha amiga. Então, estou aqui, Eduardo Cassago, um amante da literatura gótica, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui.